O câncer é uma doença que as células se modificam e crescem sem controle. No Brasil, uma entre cada 80 pessoas tem câncer. Existem mais de 100 tipos diferentes de câncer. Os tipos de câncer mais prevalentes no Brasil são pele, não melanoma, próstata no homem, mama na mulher, intestino, pulmão. A origem do câncer são mutações genéticas, 5% mutações hereditárias, 95% mutações por causas adquiridas do ambiente e hábitos de vida, fumo e álcool, radiações e poluição, alguns compostos químicos, vírus, HPV, HIV, HTLV, baixa imunidade crônica. A origem de um câncer. O corpo humano tem mais de 10 trilhões de células. Nossas células nascem, vivem e morrem. Vamos ver a história da proteína P53, envolvida em muitos casos de câncer. Núcleo. Cromossomos. DNA. O gene P53 tem papel importante no controle da vida da célula. RNA polimerase. Síntese de RNA mensageiro. RNA mensageiro. Ribossomo traduz as bases do RNA mensageiro. Síntese da proteína P53. Ela é uma das responsáveis por induzir o processo de apoptose, morte celular. Núcleo. A origem do câncer se deve principalmente a alterações do DNA. Núcleo. Cromossomos 17. Mutação do gene P53. RNA polimerase. Síntese de RNA mensageiro. RNA mensageiro codificado com a mutação. Ribossomo traduz as bases do RNA mensageiro com mutação. Proteína P53 defeituosa. A proteína P53 defeituosa não consegue dar o recado para o núcleo realizar a apoptose. As células tumorais malignas se recusam a morrer e dar lugar a outras células sadias. Desobedecem às regras de convivência biológica. Se reproduzem sem controle. Invadem e destroem tecidos e órgãos. Como se forma o tumor primário? Vamos ver um exemplo de formação de tumor primário no intestino. Alteração genética. As células transformadas liberam citocinas anormais, que atraem macrófagos e outras células imunológicas para o local. Os macrófagos fagocitam as células transformadas. As próprias células transformadas tentam se corrigir geneticamente. O sistema imunológico continua reagindo, mas é ineficiente diante do crescimento tumoral. As células vão se reproduzindo até atingir uma massa tumoral com cerca de 1 bilhão de células. As células tumorais liberam no sangue proteínas próprias conhecidas como marcadores tumorais. É o início do tumor primário. Esse processo pode evoluir ao longo de muitos anos ou décadas. A maioria dos tumores primários pode ser detectada por marcadores tumorais e diagnósticos de imagens. Por que ocorre a metástase? Presença de zinco na matriz extracelular. Corrente sanguínea. Por fagocitarem as células tumorais, os macrófagos liberam enzimas MMP1 e MMP2.
MMP mais zinco acabam destruindo a matriz extracelular. Ramificações de vasos sanguíneos chegam ao tumor. Neoangiogênese, metástase, deslocamento de células de um tumor primário para outros tecidos e órgãos. As células tumorais do câncer intestinal têm preferência para se instalar no fígado. A multiplicação intensa dessas células gera radicais livres, com destaque para o íon superóxido. Esses radicais livres destroem a membrana das células hepáticas normais. A modificação do metabolismo hepático causa dores, alterações sanguíneas e inchaço do órgão. Drogas específicas contra tumores. Vamos ver o funcionamento normal da célula. Receptores recebem informações de proteínas e enzimas. Sinalizadores transformam as informações em sinais químicos que acionam o DNA para a célula se reproduzir ou morrer. Atualmente há 3 formas de neutralizar as células tumorais. 1. Bloqueando os receptores. 2. Bloqueando os sinalizadores. 3. Bloqueando o DNA. O bloqueio dos receptores se faz por meio de anticorpos monoclonais específicos. Um exemplo é o trastuzumab ou Herceptina, que se junta com o receptor HER2 e bloqueia a reação química. O bloqueio dos receptores inibe a ação dos sinalizadores tumorais, matando apenas a célula tumoral. Já o bloqueio dos sinalizadores ou DNA se faz por meio de nanopartículas que são compostas por quimioterapia específica, encaixe nos receptores tumorais, polímeros biodegradáveis. As monopartículas transportam drogas com alvos específicos, sinalizadores ou DNA. E matam especificamente as células tumorais, vencendo o câncer. A melhor prevenção contra o câncer é a detecção precoce. Para tanto, é preciso estar atento aos seguintes sinais: sangramento ao urinar, sangramento anal, sangramento pós-menopausa, sangramento ao tossir, dificuldade ao engolir, anemia crônica, nódulos na próstata, nódulos na mama. Com esses cuidados básicos e tratamento adequado, é possível vencer o câncer.